Eu comecei no serviço de alto-falante do seu Zezinho e eu tenho um respeito muito grande pelo seu Zezinho, porque é um homem simples, um homem simples. À época ele era fiscal de rendas da prefeitura de Nova Iguaçu e mantinha o serviço de alto-falante em Austin. Ali eram veiculados os comerciais das lojas do centro do distrito de Nova Iguaçu. E quando eu comecei no seu Zezinho, ele me deu uma chance muito grande. Na época eu tinha 14 anos de idade e, por iniciativa de um colega, me indicou ao seu Zezinho, dizendo que eu tinha muita vontade de ser locutor de rádio. Eu comecei ali no serviço de alto-falante em Austin. Fiquei durante muito tempo lá. Aos 14 anos cheguei, aos 17 fui para a Rádio Solimões em Nova Iguaçu como locutor noticiarista. Antes também gravei para carros de som de J. Machado Publicidade, seu José Machado também me deu uma grande força. Todos nós temos a nossa história profissional, nossa história inicial, e isso faz parte da nossa vida, está ligado a gente e a gente nunca esquece. Para onde nós vamos, nós contamos a mesma história. E com o seu Zezinho eu aprendi muita coisa, em questão de locução também, né? As coisas eram feitas muito primariamente, até porque os equipamentos não eram bons, não é? Era um gravador comum que a gente gravava a voz, os textos eram escritos à mão, não é? A caneta mesmo, e era muito difícil às vezes entender algumas coisas para transcrever. Várias vezes eu tive que transcrever alguns textos na minha letra para poder entender o texto comercial. E assim foi. Gravei muitos anos com o seu Zezinho. Depois de mesmo trabalhar na Rádio Solimões, comecei a fazer outros trabalhos, mas ainda assim trabalhando para o seu Zezinho, que foi um grande instrutor, um grande professor. Chegou uma época em que ele me dava uns toques. Elias, está enfeitando muito a voz, você está enfeitando demais, fala mais natural, né? E a gente foi aprendendo aos pouquinhos que temos que falar naturalmente, porque segundo ele, a gente não pode chamar atenção para a nossa voz apenas. Temos que chamar atenção para o produto que estamos anunciando. E eu não sei como dissociar isso às vezes, mas eu entendi muito bem o que o seu Zezinho quis dizer. Isso valeu muito na minha profissão. Quando entrei para o rádio, é o mais natural possível, né? Esse negócio de enfeitar a voz, de fazer firulas, essas coisas todas que ocorrem inicialmente, que a gente pensa, né? Quando a gente ouve locutor de rádio, a gente quer imitar o locutor de rádio, fazer como o rádio faz. Inclusive, eu padeci um pouco para chegar ao ponto e muitas vezes tenho recaídas. Mas o fato é que a gente precisa, no exercício diário, mentalizar o que somos, o tom de voz que temos e a maneira como falamos. Isso é muito importante, isso ajuda muito a nossa carreira profissional, a maneira de falarmos, a maneira de sermos compreendidos e entendidos também. E eu agradeço a Deus por ter colocado no meu caminho pessoas como o seu Zezinho, na Solimões como o Fernando de Souza, diretor de jornalismo da emissora, que me deu grande força também, uma grande oportunidade na Rádio Mauá Solimões. Com ele aprendi a redigir textos, fazer gravações de comerciais também, chamadas, né? O próprio noticiarismo, né? A própria notícia de rádio que exigia uma entonação diferente, na mudança de textos para outros, na mudança de notas. Tudo isso foi aprendendo na prática com o Fernando de Souza. E eu agradeço a Deus por hoje estar aqui, 20 anos de carreira já sem sair do ar, 20 anos no ar, né, em várias emissoras, mas graças a Deus a gente prossegue até quando Deus quiser. Eu agradeço a Ele por ter me concedido esta oportunidade de trabalhar na comunicação, que é o que eu mais gosto de fazer, coisa que eu persegui desde a minha infância,